Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade na nossa disciplina de radiologia veterinária. Então, hoje vamos para a nossa terceira aula sobre os métodos de contenção física. Durante o exame radiológico, durante o exame de ultrassom, tomografia, raio-x, todos esses exames de imagem, é importante que o técnico ele conheça os métodos de contenção, né? Porque o animal ele é muito parecido com uma criança. Então ele vai precisar ser contido naquele momento para que o exame seja feito, tá? Para que o exame realmente ele tenha qualidade, é necessário que o método seja muito bem escolhido de acordo com cada espécie animal. E outro ponto importante é perguntar ao tutor, né, que é o proprietário daquele animal, qual é o temperamento dele. Se é um animal mais agressivo, se é um animal mais dócil, se for, por exemplo, um cão de guarda. Então, é interessante a gente saber isso, tá? Para a gente poder escolher a forma de contenção melhor. Durante essa aula, a gente vai conversar sobre a maioria dos métodos de contenção física que existe em várias espécies, mas aí eu vou estar falando durante a aula quais são os melhores métodos para ser utilizados aí em diagnóstico por imagem. A contenção, ela é sempre um momento muito importante, tá? Por quê? Porque por mais inofensivo que pareça ser o animal, por exemplo, uma simples palpação de uma determinada região no animal que esteja com dor, que o animal naquela região vai estar sentindo dor, vai fazer com que ele se defenda de acordo com a manipulação não habitual daquele local. Então, ele pode querer se defender, causando aí coice, chifrada, unhada, mordida, tá? Por quê? Porque ele vai querer se defender. Então, por isso que é importante a gente saber o que é que o animal tem também, qual é a patologia, tá bom? E aí quem vai estar informando aí é o médico veterinário que vai atender o animal. Então, pessoal, não é recomendado manipular um animal. Então, a gente não deve manipular um animal sem que ele esteja adequadamente contido, porque isso vai resultar em uma maior segurança para o profissional que está realizando o exame, para os auxiliares e para o tutor, que é o proprietário do animal. Então, a gente quer que o exame ele seja satisfatório e procedimentos sem acidentes. Alguns estudos mostram para a gente que o convívio entre crianças e animais trazem muitos benefícios, né, para a saúde e para o bem-estar. Aqui eu coloquei duas fotos, tá? Aí eu faço a pergunta a vocês: estamos fazendo isso certo? A gente observa na primeira figura que a criança levanta o cachorro, agarra o cachorro e levanta de qualquer jeito, né? Ele não está tomando os devidos cuidados. Na segunda figura, a gente vê uma criança, né, também apertando aí o cachorro, se aproximando de um cachorro, por exemplo, estranho. Então a gente sabe que a criança, ela é muito ativa. Criança gosta de gritar, de chorar, de rir alto, de correr, de fazer movimentos de um jeito diferente. E isso o animal, ele pode tomar um susto, ele pode estranhar aquela reação daquela criança. Então, pessoal, o que a gente muitas vezes observa em alguns animais é que eles têm comportamentos diversos, né? A gente observa que alguns cães eles podem fazer maior festa quando tem criança por perto, ou eles podem latir ou rosnar, né? Então é como se ele tivesse incomodado com a presença daquela criança, tá? Então, por exemplo, às vezes o cão ele pode estar reagindo rosnando quando a criança se aproxima dele, né? Quando ele leva uma bronca. Então, o cão ele pode associar a bronca com a aproximação da criança. Então, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma repulsa. Então, a gente tem que ter o quê? Respeitar o limite do animal, tá? Ter cuidado ao aproximar, seja cachorro, seja gato.
manter uma distância confortável para que realmente ele perceba a sua presença. E o que a gente vê nessa foto é totalmente o contrário. A gente vê uma criança agarrando o cachorro de qualquer jeito, que é o que realmente a gente vê por aí. O que a gente deve fazer? Educar os filhos, educar as crianças, a forma correta de segurar um animal, a forma correta de brincar com esse animal, educar também o animal, tá certo? Então, ter muito cuidado que o animal ele passa por um período de socialização durante a infância. E é nesse momento onde a gente deve entrar com treinamentos, né, para que esse animal ele consiga aprender. Então a gente vê também que o correto posicionamento desse animal já começa aí desde pequenininho. Aqui nós temos o conceito do que é contenção. Conter um animal significa limitar os seus movimentos. Também podemos chamar de contenção mecânica ou contenção física, que é o ato de restringir a atividade física daquele animal. Então, a importância da contenção é trazer uma imobilização para o animal, limitar os seus movimentos durante o exame de radiografia, exame radiológico, tá? Porque a gente sabe que durante o exame o paciente ele tem que ficar parado, tem que ficar estático, para que realmente o exame ele saia com qualidade e a gente consiga visualizar, por exemplo, os ossos em exames de raio-x. Quem deve efetuar a contenção? Pessoal, a contenção durante o exame de imagem é feito pelo técnico de radiologia. Então, o técnico não fica por detrás do biombo, como acontece aí em exames na área humana, tá? Ele fica bem pertinho do animal mesmo, como mostra essa figura que eu coloquei. Então, ele fica próximo ao animal, ajudando também na contenção, tá bom? A contenção também pode ser feita com pessoas auxiliares, que pode ser, por exemplo, um estagiário, tá? Que esteja ali estagiando naquele hospital, naquela clínica. Então, ele vai ajudar a posicionar o animal de forma correta e a conter ele. Ou também a contenção pode ser feita pelo tutor, tá? Pelo dono do animal. Porém, não é tão recomendado, tá? Que o tutor fique dentro da sala, tá, gente? Porque às vezes o tutor ele passa uma emoção para o animal e o animal ele vai ter uma reação diante dessa emoção. Então não é orientado que ele fique dentro da sala, até porque a gente tem que limitar o número de pessoas expostas à radiação ionizante. Quando efetuar a contenção? Em várias situações, que a gente vai estar conversando aqui no nosso próximo slide. Então, pessoal, a contenção física, ela tem como objetivo restringir os movimentos daquele animal em diversas situações. Por exemplo, durante aquela consulta, né, que o tutor leva o seu animal para a consulta com o médico veterinário. Então, ele vai realizar uma avaliação do paciente. Vai fazer, por exemplo, um exame físico, né, para ver como é que o animal está. Ou então pode fazer um exame de coleta de sangue. Então, a gente vai ter que imobilizar esse animal, vai ter que restringir os movimentos dele. Outra indicação é fazer curativo, tá? Então, por exemplo, retirada de ponto. A gente vai ter que realmente saber conter o animal. Por quê? Porque vai incomodar e ele vai acabar mordendo se a gente não conter ele de forma segura. Outro ponto é a administração de medicamentos, né? Eu não sei se vocês já deram alguma medicação para o animal de vocês, mas aqui em casa, para me dar para o Pietro, que eu tenho um gato, eu tenho que às vezes enrolar ele numa toalha quando eu estou só, ou então eu peço meu esposo para poder segurar ele enquanto eu dou medicação, né? Então, assim, a gente tem que saber realmente conter. E o ponto importante da nossa aula é também conter por causa dos posicionamentos radiográficos. Então, a gente só vai conseguir fazer o exame de forma segura e de forma eficiente se a gente souber também o posicionamento correto
e a forma de contenção daquele animal, tá? Pessoal, um dos pontos importantes quando a gente fala de contenção física é conhecer o paciente, tá? Então, se vocês forem um dia trabalhar nessa área, vocês vão ter que conhecer o paciente de vocês, tá? Primeiro ponto é conhecer o temperamento, saber se aquele animal ele é mais calmo, mais agitado, agressivo, medroso, dócil, tá? Então isso é fundamental para que a gente consiga realizar um exame de qualidade, tá? E perceber que a gente vai estar lidando também com vários animais agressivos. Isso aí é a nossa rotina, tá? E entender por que os cães eles atacam. Existem diversos motivos. Um deles é o medo. O animal que sente medo, ele pode ter esse instinto de defesa, de querer atacar, ou por dor, ou porque ele quer proteger o dono, ou é por questão territorial, tá? Então a gente tem vários motivos aí. E é importante também aqui ressaltar que por mais que o animal pareça estar tranquilo durante o exame, os ambientes, eles são diferentes, né? Como as clínicas, como os hospitais. São ambientes considerados até mesmo hostis para eles. Então, sempre é recomendado realizar a contenção desse animal, independente do temperamento dele, independente se ele é dócil, se ele é bravo, se ele é agressivo, se ele é calmo, tá? Então, assim, até o cão ou um gato mais amoroso, ele pode dar uma mordida, né, em reflexo. A dor que ele está sentindo, aquele incômodo. Então, o animal, quando ele vai para consulta, ele vai porque ele tem algum problema. E geralmente o tutor já leva o animal nas últimas. Então, ou porque ele está sentindo dor, ou porque ele tem alguma doença, seja algum motivo. Então, o primeiro ponto do que o técnico de radiologia deve fazer é conhecer o paciente. E também ter muita paciência, tá? Realmente é um jogo de cintura. Então, existem alguns detalhes que são importantes aí durante o exame radiográfico. O primeiro passo é a gente ter uma socialização com o pet, tá? A abordagem errada, ela pode ser até mesmo fatal. E aí o animal ele pode ter comportamento agressivo, que pode estar prejudicando o diagnóstico ou até mesmo a realização desse exame radiológico. Então, é chamar o animal pelo nome, é fazer um carinho, é conversar com ele para deixar ele mais tranquilo. Manter uma relação amigável, confiável, né, antes de qualquer procedimento. Então, não é fazer com pressa. Na área humana, a rotina e a demanda é muito corrido, né? Entre um paciente sai outro. Na veterinária é diferente. A gente não pode ser muito rápido para poder atender o animal, não. Tem que ter muita paciência, tem que deixar ele mais tranquilo. O ideal é que, para que o animal ele fique mais calmo, trazer um ambiente tranquilo para ele, prestar atenção até mesmo na iluminação, evitar o trânsito de pessoas dentro da sala, que ele entra e sai de pessoas, barulhos, celular tocando. E por mais simples que pareçam essas técnicas, esses detalhes, eles facilitam a manipulação desse animal. E com certeza vai proporcionar um bom relacionamento entre o técnico de radiologia e o animal. Pessoal, eu coloquei aqui também alguns fatores que devem ser levados em consideração para o manejo do animal. Primeiro, as condições clínicas, principalmente a respiratória do animal, tá? Então, o quê? Por quê? Porque isso se torna um fator limitante de risco para poder realizar o exame radiográfico ou o exame ultrassonográfico, principalmente em aves e roedores, que são animais aí que têm um estresse muito alto, onde eles estão num ambiente totalmente diferente do que eles têm habitualmente. Tá? Então, o profissional, quando ele tem conhecimento, ele tem experiência, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o tempo de exame, reduzindo assim o estresse do paciente. E vai
diminuir os riscos envolvidos durante aquele procedimento. Ou seja, ele vai permitir uma maior rapidez diagnóstica. Então, assim, conversar com o animal, manter ele calmo, isso tudo é um jogo de cintura. Eu sempre falo isso para as pessoas, né, que querem estudar essa área. Tem que ter paciência, certo? Mas durante o exame deve ser rápido, tá? Para a gente não causar estresse naquele animal, porque ele está contido, ele está limitando, né? Ele está sendo limitado das forças dele e, consequentemente, ele vai ter um estresse, principalmente em aves, tá, pessoal? Vou falar já já sobre as aves nos próximos slides. Segundo ponto é pacientes fraturados, tá? Quando a gente não tem o manejo correto durante o posicionamento radiográfico, principalmente em aves, o quadro da ave pode ser agravada. Então, a ave já está com fratura. Se a gente não souber manejar, tocar nessa ave, conter essa ave da forma correta, a gente pode terminar de fraturar os ossos, certo? Por quê? Porque a ave ela é frágil. Terceiro ponto é risco de fuga e acidente, tá? Então, isso pode acontecer até mesmo durante o exame, tá? Dentro da própria sala, principalmente em cobras, primatas, aves. Então, o ideal seria deixar as portas fechadas, se tiver janela, né? No caso aí, quando está fazendo consulta, é deixar as janelas fechadas, certo? Então, é perceber que a gente deve trazer um ambiente mais tranquilo para o animal. Nós vamos conhecer agora os diversos acessórios que são utilizados aí para poder realizar a contenção nos cães, tá? Inclusive, o técnico de radiologia faz essa contenção também utilizando esses acessórios. O primeiro deles é a focinheira. Focinheira é um equipamento usado para impedir a abertura da boca. Então, se impede a abertura da boca do animal, vai evitar mordida, que é o que a gente quer, né? A gente tem que trazer segurança também para o profissional que está realizando o exame radiográfico. Então, a focinheira, de acordo com essa primeira figura que vocês estão vendo aí, a gente tem diversos tamanhos, de acordo com a espécie do animal, certo? E nós temos também o material. Nós temos material de plástico, de ferro, são vários materiais. E aí, o técnico ele pode colocar a focinheira no animal ou o tutor pode estar colocando também, que fica mais fácil o tutor até mesmo colocar. Então, aqui a gente visualiza também essas gravuras, mostrando aí os animais com a focinheira, porque fica mais fácil, gente, para poder a gente conseguir manejar eles aí durante o exame. Outro acessório que pode ser utilizado quando a gente não tem focinheira de forma nenhuma é usar a mordaça. A mordaça pode ser feita de forma que vai amarrar o focinho do cão de modo que ele não morda. Então, sempre a gente tem que perceber que são 3 laços que deve dar. O primeiro em cima do focinho, então dá o primeiro laço em cima do focinho. O segundo embaixo, perto da boca, né, no queixo. E o terceiro por detrás da orelha. Então, é como se a gente fosse amarrar a boca desse animal mesmo. Outra forma de contenção bem utilizado aí nos cães e durante o exame e posicionamento radiográfico é a contenção manual mesmo, tá? É a gente utilizar as nossas mãos, os braços e o corpo para poder ajudar a conter esse animal, segurando aí as patas, segurando a cabeça, o corpo do pet, tá? E aí a gente deve ter cuidado, principalmente com as mordidas e as unhas, tá? Mordidas principalmente em cães. Por isso que é importante o uso da focinheira, porque é com ela que a gente vai conseguir prevenir acidentes. E as unhas no caso de gatos. Um outro acessório utilizado é o cambão, e nos cães, né? O cambão é como se fosse uma espécie de haste rígida de metal, que tem um laço na ponta. Então, ele é muito utilizado para poder capturar animais que não permitem aproximação. Tá? Então, existem alguns animais muito agressivos que eles não aceitam a focinheira de jeito nenhum.
E aí tem que se utilizar mesmo o cambão, tá? O cambão ele pode ser improvisado com um pedaço de madeira com argola na ponta ou até mesmo uma corda, tá? Então ele vai realmente servir para conter esses cães, né, bem mais agressivos, cães que a gente não conhece, não sabe como é que é o temperamento dele. E o cambão é de fácil manuseio. Aqui temos o colar elisabetano, então ele é muito utilizado, né, para impedir que o cão ele retire algum ponto, algum curativo, que ele lamba, né, aquela ferida, ou que ele arranque o curativo. Então, o colar elisabetano ele não vai deixar que o animal toque aquele local, né, com a boca, tá? Então, ele é bem utilizado também aí durante as consultas. Então, vamos conhecer agora as contenções no gato, como é que é feito. Então, do mesmo jeito que no cão, é utilizada a focinheira também, tá? Que esse modelo para gato, ele é diferente do cão, tá? É um modelo que vai cobrir toda a face, inclusive os olhos. Por quê? Porque isso ajuda a acalmar o animal estressado. E sabemos que gato já tem essa natureza de ser estressado, tá? Pessoal, a contenção em gatos ela é bem mais complicada do que em cães, tá? Por quê? Porque o gato ele é mais ágil, tá? E ele consegue sair muito fácil de uma contenção, tá? São animais relativamente pequenos, então ele torna a sua imobilização bem mais trabalhosa, que é o que pode causar aí acidente, né? Alguma coisa do tipo. São animais que se defendem com as unhas e os dentes, então eles vão aí estar azunhando e mordendo também. Possuem características territoriais e estão sujeitos a um estresse causado por mudança de ambiente. Então imagina aquele gato que saiu lá da casa dele, no ambiente que ele já estava acostumado, já tinha o cheiro dele, e ele foi para um ambiente totalmente diferente de uma clínica, de um hospital, de uma sala de diagnóstico por imagem. Então imagina, gente, um gato fazendo um exame, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer sobre a característica dessa espécie, tá? São animais que realmente eles estão sujeitos a um estresse muito grande. Tem gatos que são maravilhosos, que são dóceis. Isso vai depender muito da criação do animal. Mas também tem gatos que são agressivos, são gatos que viram assim uma onça dentro do consultório, tá? Então, assim, as focinheiras, elas são bem utilizadas. A gente tem aí de nylon. De nylon é muito melhor porque elas são mais maleáveis e não machucam. E tem modelos de plástico também, tá? Então a gente tem aí diversos tamanhos também para gatos. A gente costuma dizer que gato tem 5 bocas, né? Por quê? Porque justamente são animais mais ágeis, né? Lembrando que a focinheira ela deve ter uma abertura na extremidade, como vocês estão vendo aí nessa figura. Por quê, professora? Para poder facilitar a respiração do animal e para que ele realmente consiga diminuir o estresse. Então, assim como nos cães, a contenção manual também é feita no gato. Então, a gente pode conter o gato de diversas formas, tá? A gente pode segurar as patas dele, tá? Como nessa primeira figura, a gente vê que tem duas pessoas, né? São dois auxiliares segurando aí as patas e a cabeça, tá? Outra forma de estar aí fazendo a contenção é segurando no dorso do animal e na pata. E outra forma é apoiando o animal no tronco, segurando aí a cabeça também e a pata, tá? Então a gente tem que perceber que é importante segurar a cabeça, tá, gente? Pra gente evitar a mordida. Por isso que é importante colocar a focinheira no gato. Tá aqui, ó, forma de contenção adequada, segurando aí pelo dorso, tá? Então a gente pode segurar aí na pelezinha do dorso dele também, porque é uma forma de estar imobilizando ele, tá? Essa segunda figura aí também nos mostra uma pessoa segurando o dorso e segurando a pata, tá? Que são os dois lugares aí principais que pode ter arranhaduras e mordida. Então, sempre durante o exame, usem a focinheira, tá certo? É a focinheira que vai fazer com que o animal não morda.
e segurar também as patinhas. Lembrando, pessoal, que a gente tem que ter um auxiliar na sala para realizar o exame de raio-x, tá? Não tem como, de jeito nenhum, trabalhar com a veterinária e realizar sozinho o exame. Não tem como. Porque você vai ter que preparar o animal, vai ter que posicionar o animal. Se o animal for muito agressivo, muito difícil, aí é que vai ter que ter um auxiliar mesmo, tá? Então, e lembrando que temos que estar utilizando durante o exame, seja ele a pessoa que está auxiliando e seja o profissional técnico, utilizando as luvas plumbíferas também. Não esquecer disso, porque as nossas mãos vão estar expostas também durante o exame. Outro acessório que a gente pode estar utilizando aí para poder conter o gato é usar uma toalha, tá? Então, principalmente a toalha ela é utilizada quando a gente vai administrar algum medicamento. Então, você pode colocar a toalha no pescoço ou também todo o corpo do animal, protegendo aí a boca e protegendo as patas para que não cause acidentes. Em alguns momentos, a gente pode estar se deparando com animais mais agressivos, né? Aquele animal bem mais difícil de conter, aquele animal que tem uma resistência muito grande. E aí a gente pode estar fazendo as botinhas de esparadrapo, tá? Nas patas, tanto elas dianteiras quanto as patas traseiras dos membros pélvicos e torácicos. Então, a gente pode estar fazendo essas botinhas também. Lembrando, pessoal, que isso é quando o animal realmente a gente já utilizou todas as outras formas de contenção e não deu certo, tá bom? Então, a gente já só utiliza mesmo em último caso. Então, a gente vai conversar um pouco agora sobre a contenção nos animais silvestres. E um dos animais silvestres que também fazem exames radiográficos são as serpentes. Tá? Então, assim, é utilizado um acessório chamado de gancho. O gancho ele é um equipamento empregado para contenção de serpentes. Então, ele pode ser feito, né, pelo cabo de madeira ou de ferro em uma das suas extremidades, como se fosse no formato de L ou em formato de C, porque é justamente através desse gancho que a gente vai conseguir sustentar o corpo desse animal. Pessoal, uma das formas aí de contenção manual de serpentes é o uso da fita adesiva. Então, por exemplo, o médico ele quer olhar, ele quer visualizar algum segmento dessa cobra, seja aí na área proximal, medial, como exemplo. E aí, essa serpente ela vai se sentir ameaçada só em estar realizando esse posicionamento radiográfico. Então, ela vai se enrolar toda. E não, a gente não vai conseguir radiografar os segmentos dela, as partes, tá? Então, a gente usa a fita adesiva justamente para isso, para poder conter essa serpente durante o exame radiográfico. Pessoal, uma outra espécie que a gente deve aprender a conter são as aves, tá? Então, assim, é importante conhecer a espécie, conhecer o comportamento delas, as reações de estresse, a habilidade de defesa. Então, falando um pouquinho sobre a fisiologia, as aves, elas têm uma temperatura corpórea já elevada, naturalmente, entre 39 e 43 graus Celsius, tá? E também elas apresentam uma baixa tolerância à hipertermia, ou seja, quando o ambiente está muito quente, as aves elas não resistem, elas podem morrer, tá? O metabolismo delas é bastante elevado, elas precisam de um alto consumo energético e um alto consumo também de oxigênio. Então, como é que a gente pode aí realizar a contenção de aves? A gente pode estar realizando com um pano, tá? Um pano também pode estar sendo utilizado para a captura dessa ave, para captura. Outra forma de contenção nas aves é a captura utilizando as luvas de couro, justamente para poder a ave ela não dar alguma bicada, né? Não querer aí bicar o manejador, certo? Então, a gente pode estar utilizando luvas de couro também. Pessoal, para a gente conter também uma ave, existe
um equipamento chamado de pulsar. Tá? O pulsar é o equipamento utilizado para poder capturar essa ave e conter ela. Tá? É utilizado também em répteis, em alguns mamíferos selvagens. São animais que não deixam a gente se aproximar, tá? E que podem ser potencialmente agressivos. E aí esse pulsar ele é feito com um cabo de madeira ou de ferro. Em uma das suas extremidades tem um aro de metal, que pode ser quadrado, retângulo, triangular. E aí vai fazer com que o animal ele fique contido dentro desse pulsar. Outra forma aí de contenção bem utilizada durante os exames radiográficos é a contenção manual também, né? Então, assim, a contenção manual ela é feita utilizando as mãos do próprio examinador, se no caso o médico veterinário, ou no caso do técnico de radiologia que vai estar realizando o exame radiográfico. Então, a gente vai utilizar as nossas mãos, tá? Lembrando que os dedos aí indicadores podem ser utilizados para segurar a parte onde tem o pescoço, o dorso, e o dedo polegar utilizado, né, também para segurar o tronco do animal, certo, gente? Então, é exatamente nessa posição que a gente deve fazer a contenção manual. Pessoal, um ponto que a gente deve estar observando, por isso que é importante conhecer a fisiologia das diversas espécies, pelo menos as espécies principais, né, que a gente tem na nossa rotina, é perceber que a ave, ela por ser um animal que tem metabolismo acelerado, por ser um animal que tem uma frequência respiratória e cardíaca acelerada também, são animais fáceis de ficarem estressados, né? Então, o que é o estresse? O estresse é a ruptura da homeostase, ruptura do equilíbrio, né? Do equilíbrio fisiológico. A intensidade e a duração do estímulo estressante é que determinará o tipo de resposta que o animal vai ter, né? Por exemplo, o animal, quando ele está extremamente estressado, ele vai liberar alguns hormônios, como adrenalina e noradrenalina, que vai causar um aumento na frequência cardíaca e frequência arterial. Ou seja, a pressão arterial. Vai causar midríase, também, que é a dilatação da pupila, broncodilatação, aumento da glicemia, aumento mais ainda da taxa de metabolismo, ereção dos pelos, tá? E quanto mais o animal fica estressado, piora mais ainda, e ele pode ter um colapso circulatório, ele pode entrar em choque, tá? E aí ele pode ter um choque e ir a óbito. Por isso que aves a gente deve ter muito cuidado com o manejo, mais paciência ainda do que a gente já tem com as outras espécies, porque são animais fáceis de ir a óbito, justamente devido a esse colapso respiratório. Existe até uma doença chamada miopatia de captura, que a ave ela pode ir a óbito mesmo, devido a uma contenção mal feita, tá, gente? Então, é uma espécie aí que a gente deve ter um pouquinho mais de cuidado e realmente ter uma certa experiência. Quando a gente fala de animais grandes, no caso de equinos, de cavalo, a gente deve ter cuidado e prestar atenção na força e no comportamento desse animal, principalmente em cavalos adultos, tá? Em animais mais jovens, que são os potros, né? Eles não são acostumados à manipulação. Eles são muito medrosos e às vezes agressivos. Então, esses animais a gente deve também ter um pouco mais aí de paciência. E uma das formas de estar contendo aí o equino é o cachimbo. Tá? O cachimbo ele é um equipamento que consiste de uma laçada de corda presa em um cabo. Tá? Então, existem vários modelos aí de cachimbo que podem ser feitos, né? Como corda, um material bem mais macio para não ferir o animal, uma corrente. Tá? Ele é feito aí de madeira, de borracha. E lembrando que quando você for colocar o cachimbo nesse animal, deve-se abordar o cavalo pelo lado esquerdo. Por quê? Porque a maioria deles é treinado para aceitar esse tipo de abordagem pelo lado esquerdo, tá? E é justamente o lado onde a gente monta, tá? Que é pelo lado esquerdo também. Então,
Geralmente, quando o técnico, né, ele vai fazer o exame a campo, ele leva aquele equipamentozinho lá transportável, né, aquele equipamentozinho móvel para poder realizar a campo o exame no cavalo. Porque, como eu falei, gente, o cavalo é mais difícil de ser locomovido até aquela clínica, aquele hospital, né? Tem toda a questão daquele transporte e tudo. E aí é mais interessante e mais fácil que o técnico ele vá até a fazenda, vá até o local onde esse cavalo esteja, tá? E aí vai ter uma pessoa chamada de tratador, que é o tratador que vai cuidar desse animal e vai colocar realmente o cachimbo. Vocês não são obrigados a colocar o cachimbo no equino, não, tá? É o tratador que vai colocar. Vocês é que vão realizar o exame nele. E vão prestar atenção o comportamento também desse animal. Se ele é um animal que ele aceita abordagem ou não, um animal bem mais dócil, agressivo. Então, é necessário conhecer o temperamento do animal. Então, aqui a gente tem também o tronco de contenção, tá? Quando a gente quer realizar algum exame físico, né? Alguma vacina, alguma coleta de sangue, alguma fluidoterapia. Então, todos esses procedimentos aí são utilizados o tronco de contenção. Essa forma de conter o animal através do tronco, eu não aconselho quando for realizar um exame radiográfico, né? Porque a gente sabe aí que o ferro, ele vai atrapalhar, né? Então, ele não é orientado realmente. O orientado seria a contenção apenas manual mesmo. Nos potros, né, que são os animais mais jovens, pode estar realizando aí a contenção em forma de abraço, né? A pessoa que já tem costume de estar lidando com o animal, pode estar segurando aí no rabo do animal e na parte da frente, tá? Então, pode estar realizando esse tipo aí de contenção também. Então, uma das formas aí de contenção nos equinos muito utilizados hoje, e até durante o exame radiográfico, é o cabresto, tá? O cabresto é uma espécie de arreio, que é feito de corda ou de couro. E aí ele vai estar utilizando aí na fronte do animal, para poder guiar esse animal e fazer com que fique controlado os movimentos dele, tá? Então, o cavalo ele é treinado junto com o cabresto. Lembrando, pessoal, que ao se aproximar do cavalo, você tem que perceber o temperamento dele também, como é que ele é. E vocalizar em tom amigável, né? Você vai se aproximar lá, conversar com ele, que às vezes a gente pode até achar besteira, né? Conversar com o animal, que ele não vai entender. Mas é pelo contrário, ele vai entender sim, tá? Então, chama ele pelo nome, conversa com ele, tá? Para tentar acalmá-lo, tá? Porque o cavalo também ele se estressa muito fácil. Então, uma das formas aí de conter é o uso do cabresto, que é o tratador que vai domar esse animal enquanto você faz o exame radiográfico no campo. No caso aí, por exemplo, o raio-x. Pessoal, no caso, eu coloquei essa figura aqui para vocês verem como é que é feito aí o exame a campo, né? Então, o técnico ele se desloca até o local onde o cavalo está. O cavalo é feito a doma dele pelo uso do cabresto. Então, o profissional, né? Seja ele o médico veterinário ou o tratador, então domina esse animal, né? Tem a doma dele. E aí o técnico vai estar realizando o exame a campo desse equino, certo? Então é muito importante perceber se o animal ele está no ambiente tranquilo, se não tem muito barulho, né? Porque o equino ele se dispersa muito rápido com barulho, ele não gosta. Tem o horário correto, tá? Então tudo isso, né? A gente só vai saber quando a gente conhecer a fisiologia, né? Aqui nós temos a contenção em bovinos. Então, a contenção em bovinos ela é empregada com vários objetivos, de acordo com a necessidade de cada animal. Então, por exemplo, pode ser utilizado aí para aplicação de medicação, intervenção cirúrgica, realização de alguns procedimentos como curativo, coleta de sangue, né? Inseminação artificial, ordenha.
Então, o importante é a gente assegurar o bem-estar desse animal sempre, tá? Para fazer com que ele não se machuque e garantir uma segurança ao profissional de radiologia. Então, aqui nós temos o tronco de retenção. Então, ele pode ser feito aí de metal ou então de madeira, como nessas figuras. E eles são utilizados para realmente realizar esses procedimentos, né? Curativo, inseminação artificial. Só que ele não é indicado para realizar o exame de radiografia, porque justamente a madeira vai atrapalhar a realização do exame. Aqui nós temos um outro acessório para estar realizando aí a contenção em bovinos, é o guia nasal, também chamado de formiga. Então, ele pode ser usado para poder conter o bovino, por quê? Porque a região nasal ela é muito sensível, e aí vai causar uma imobilização no animal e costuma ser eficiente. Então, para exames radiográficos, é muito utilizado aí também o guia nasal, que é a formiga, certo? Porque aí não vai usar nenhum outro acessório, somente esse. Então, pessoal, assim como nos cavalos, a contenção de bovinos também pode ser feita com o uso do cabresto, também do mesmo jeito, certo? Então, fica aí na parte do rosto, parte rostral do animal, e vai servir como guia, né, para poder imobilizar também esse animal e guiar ele e conseguir a doma, tá? Então, a contenção em bovinos ela é muito utilizada com o uso do cabresto, tá? E com o uso do guia nasal. Bem utilizados aí para estar realizando o posicionamento radiográfico também e o exame radiográfico, a campo, né, no caso. E aí, meus queridos alunos, já estamos chegando aí ao final da nossa videoaula e eu coloquei algumas fotos que foram gentilmente cedidas por um colega meu, que é o Alisson. O Alisson, ele é técnico de radiologia e trabalha na UES, no setor lá de diagnóstico por imagem, tá? E ele cedeu as fotos para poder eu estar mostrando aqui para vocês como é que acontece a radiologia no dia a dia na área veterinária. Esse animal, tá? Foi realizado um exame radiográfico. Esse animal é um carcará, tá? Ele veio com suspeito de asa fraturada. Foi detectado fratura após ser feito o exame de raio-x e depois esse animal ele foi encaminhado para um especialista para poder iniciar um tratamento, seja ele um tratamento medicamentoso ou até mesmo cirúrgico. Então, esse animal é um carcará, já para vocês irem se acostumando aí com as espécies, tá? Então, nós temos aqui uma ave. Olha a forma como ele segura esse animal, como é que ele contém esse animal. Vocês estão conseguindo ver? Na cabeça e nas patas. Aqui nós temos um jabuti, tá? O jabuti é o Michelangelo. Então, foi feito um exame radiográfico nele. E aí o Alisson, ele buscou conversar com o animal, ter um bom preparo antes para poder realizar uma ótima radiografia, né? Uma excelente radiografia. Então, vocês estão vendo que ele vai estar utilizando o que aí? Esparadrapo, para justamente estar posicionando o animal, certo? É só questão mesmo, gente, de jeito, tá? Então, a gente, como eu falei, muita paciência, conversar com o animal, procurar trazer essa calma, essa paz para ele, deixar um ambiente mais tranquilo, restringir o número de pessoas dentro da sala, tá bom? Então, fazendo tudo isso, dá tudo certo. Aqui nós temos o Bob. O Bob é um coelho, tá? Ele teve uma suspeita de efusão pleural ou pneumotórax, tá? Então, ele pode estar tendo aí uma dificuldade respiratória e algum líquido nessa região onde está o pulmão. E aí foi solicitado o exame de raio-x para poder confirmar os sinais clínicos lá de efusão pleural, tá? Então, ele foi encaminhado para o médico veterinário responsável para fazer uma toracocentese, que é um procedimento de retirada de líquido na cavidade pleural,
tá? E aí ele vai ficar em observação. Então, foi confirmado através do exame de raio-x essa efusão pleural, tá? Então o técnico ele pode estar realizando os exames aí tanto em pequenos animais, grandes, animais silvestres, animais aí também domésticos. Trouxe essa foto também para poder mostrar a vocês, né? A foto do Alisson realizando o exame na campo. Então aqui foi numa área, tá? Realizando um exame de raio-x em um cavalo. Vocês percebem, né, a paciência que tem que conhecer o animal, o equipamento aí transportável, né, pode se locomover, que para realizar campo tem que ser esse tipo de equipamento, né, posicionar o animal de forma correta. E outro ponto importante foi o uso dos EPIs, como vocês estão vendo aí, tanto o auxiliar que está segurando o equipamento, quanto o próprio Alisson estão utilizando os equipamentos de proteção individual, tá? Então, é importante a gente permanecer com os equipamentos de proteção individual. Por quê, gente? Porque a gente, além de realizar a contenção, a gente fica mais exposto à radiação do que na área humana. Na área humana, a gente corre lá para de trás do biombo e fica lá. Na veterinária é diferente, a gente tem que ficar ali colado mesmo com o animal para ajudar a posicionar também, tá certo? Então, mais um motivo para estar utilizando aí os EPIs, né? O avental de chumbo, o protetor de tireoide, o óculos e as luvas plumbíferas, tá certo? Então, a gente já termina a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos e eu desejo aí um ótimo final de semana, maravilhoso.